Bom dia. Bom dia. E aí, como é que vocês estão nesta quinta-feira? Caminhando. Sim, Caminhando para frente. tem que ser sempre para frente, né? É. Ai, ai, ai. Aqui em Natal tá um pouco frio, o tempo hoje está bem nublado, aí cai Aqui, um veneninho. aqui também. Eu pensei até que ia chover. O tempo fechado mesmo. Agora tá Sim, abrindo, o sol tá chegando. Mas aqui é muito raro no mês de agosto a gente ter esse esse tempo assim friozinho. fechado, né? Muitas É, eu, nuvens. eu não lembro não também disso. Bem, Mas vamos em... estão É, mudando. Estão mudando as estações. Tem a música, né? Renato, tá aí me ouvindo? Renato mudou de foto. Foi, eu também mudei a minha. Eu vi. Eu vi a sua É, também, mas que você não apareceu, né, semana passada na oficina, você tinha falado em relação a uma aula, né, que você teria no horário, né, ia fazer uma prova. Mas aí como é que fica as próximas quintas-feiras? Quer dizer, na próxima semana? Você vai entrar às 8 horas, como é? Como é que você está pensando? Você tinha me falado que a aula vai até 8h10, não é? Aí depois de 8h10 dá para você entrar, que aí a gente programa alguma coisa para você fazer após esse horário, né? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. bom dia. Realmente. Mas o problema que eu vejo é que mudar o horário agora talvez vá ser um problema, não é? Porque os cursistas até já se ajustaram a esse horário, né? Inclusive, todos compareceram ao encontro de quinta-feira. E aí mudar o horário fica realmente complicado. Mas eu acho interessante, de repente, você fazer alguma entrada, não é? Tendo em vista que você também faz parte da equipe, nem que seja assim, umas 8h20 ou 8h30, né? Ficaria algum tempinho fazendo alguma atividade com eles também para você ter essa experiência. Pois é, tu me avisou no dia, eu acho, ou foi na quarta-feira, né? Porque quando a gente discutiu o horário da oficina, todo mundo concordou, né? Você não me lembro se você falou alguma coisa relacionada a não poder participar. Professor, Ou, no dia que a gente discutiu, eu falei que eu teria aula. Aí eu falei que não saberia como seria o outro módulo, mas era bom deixar esse dia como se fosse um dia que não dava para fazer para mim, pelo menos. Aí o senhor disse, não, a gente vê um jeito que faz quando chegar no dia e tal. sim. Assim, uma forma que eu visualizo é justamente essa. Você pode fazer algumas entradas para programar alguma atividade, tipo de 8h30, porque sua aula não é até 8h10, não é? Essa quinta-feira teve a questão da prova, não foi? É porque, tipo assim, professor, normalmente o senhor sabe como é esse momento síncrono, tem vezes que o professor quer falar um pouco mais. Tanto que na aula de ontem, de Libra, a nossa aula era até 3 horas e ela foi até 4h30. Aí eu não sei como fazer, deixar de assistir a aula. Aí o problema é O esse, é que eu não horário consigo prever. programado não é até 8h10, não é? Mas é o que eu estou dizendo, o professor às vezes ele quer extrapolar um pouco do tempo para poder passar um conteúdo que ele não conseguiu dar ainda, entendeu? Por exemplo, Libras. O professor de Libras, a aula dele era programada até 5 horas, até 3 horas.
só que ele foi até 4h30, porque ele queria dar um conteúdo lá que não deu tempo de dar no momento assíncrono. Aí ele teve que. Aí, tipo, normalmente os professores fazem isso nesse ensino remoto, estão fazendo isso. Certo. Mas Você aí já. você pode falar com o professor, né? Que eu me lembro que na disciplina de projeto integrador. Gente, só esses 5 minutinhos iniciais, a gente está tentando resolver esse problema, né? Do horário de Renato, que a gente não conseguiu se comunicar durante a semana, e eu acho importante tentar resolver isso, assim, nesse tempo inicial, tá bom? E, por exemplo, na disciplina de projeto integrador, né, vocês pediam sempre para terminar no horário ou começar um pouquinho antes, e isso sempre acontecia, não é? Então, de repente, nessas quintas-feiras que forem ocorrer as oficinas, você pode pedir para o professor ou professora para terminar no horário, né? Ou se ele fosse alongar, você pode ver a gravação depois também, e aí justifica o fato de sair no horário da finalização da disciplina. Existem várias soluções para esse problema, né? Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o primeiro encontro, né? A Ana Júlia ficou comigo lá desde o início. Infelizmente, Renato também não pôde se apresentar, né? Lá para os cursistas, né? Devido também estar em aula e tudo mais. Maria José e Rodrigo muito bem pontuaram, né? A participação deles no projeto e tudo mais, assim, foi muito enriquecedor esse momento. Eu não sei se vocês deram uma olhadinha nas respostas do questionário de sondagem inicial. Maria José ou Rodrigo, não sei se vocês olharam. Eu não vou mentir, não olhei, não. Certo. Também não tive tempo de olhar ainda, não. Deixa eu abrir aqui bem rápido para a gente dar uma olhadinha, certo? Como é que está o tempo para vocês exporem o que vocês prepararam para hoje? Meia hora dá para vocês fazerem? 40 minutos? Acho que dá. Dá? Agora para falar, né? Meia hora para quê? Para a gente dizer o que a gente pensou para a oficina de hoje. Sim, para a reunião, né? Agora, né, que você diz? Entendi. Bom, eu acho que tá aqui foi o questionário diagnóstico, não é? Os alunos que responderam. Deixa eu ver aqui como é que vê. No resumo, né? Que aparece aqueles gráficos. Pronto, ó, o curso aqui pertence, o que você entende por física, né? O que você entende por literatura, pronto. Essa aqui, ó, você gosta de física. 89,9, né? Diz que sim, 11,1 diz que não, né? Aí tem aqui a justificativa. Aí tem gosta de estudar física, porque são assuntos exatos e tal. Aí, ó, literatura todo mundo gosta, 100%. Então foi a literatura que atraiu. Bom. Se a gente considerar o percentual, né, de 100%, adoro literatura, porque nela não existe exatamente exatidão. Tal. Pronto, aí essa aqui, ó, quanto a seu hábito de leitura. Com qual frequência você lê, né? 55,6 diz que lê todos os dias. 11,1 não costumo ler com frequência. Costumo ler mensalmente, em vermelho aí, ó, 22,2 e 11,1 costumo ler semanalmente, né? Se a gente considerar apenas esses 11,1, né, que não lê com frequência, né? E os outros têm um certo hábito de leitura. O interessante dessa pergunta é que, na verdade, ela vai mobilizar compreensões diferentes do que é a leitura também, né? Porque, às vezes, por exemplo, quando diz assim, eu leio todos os dias, a gente lê todo dia, né? Por exemplo, a gente lê assim, usando um aplicativo, a gente está aqui o tempo todo lendo, né? Porque tudo é baseado no escrito. E aí, às vezes, o pessoal não associa essas práticas que você tem, que tem por fora, né?
Porque a gente não direcionou dizendo que a leitura era para ser literária, né, especificamente. Então, Pode a ser gente não qualquer leitura, né? qualquer leitura. Então a gente não sabe necessariamente qual foi a compreensão deles na hora de responder. A gente tem a impressão que é no caminho da leitura literária, né? Pela ideia do projeto, né? Isso. Mas também na mente dele pode ter vindo, que pode ser qualquer texto, né? Um Uhum. jornal, uma revista, né? Aí dificilmente ele não lê todo dia, né? Porque até para as atividades do IF e tal. Verdade. Verdade. Aí tem essa outra questão. Na sua opinião, de que forma a literatura e a física podem se relacionar num processo de aprendizagem, né? Eu acho legal a gente pontuar alguns pontinhos nessa questão. Podemos relacionar as duas quando inserimos a física em um livro não exatamente didático científico, por exemplo, fazendo uma dinâmica com os assuntos. Aí outro, os cálculos e fórmulas físicas podem ser explicados com a literatura. Achei interessante isso aqui, né? Tem até um dos desenhos, né, que o aluno fez isso. Ele pegou o carro, a Macabeia, e ele colocou a questão de força, né? Foi, eu vou até mostrar depois também expor aqui os que já entregaram, né? Inclusive teve uns assim bem interessantes, né? Na verdade todos ficaram muito bons, mas tem uns que a gente acaba destacando, né? Bom, que ele relacionou, né, com a obra. Aí colocou aqui, acho que elas se auxiliam muito. Tem um pouco de física em literatura e também um pouco de literatura em física. Acredito que pode ser bem proveitoso para o nosso conhecimento. Sim, pois uma consegue se relacionar com a outra, por mais que seja difícil relacionar as duas, mas tem muitas coisas semelhantes. A física e literatura estão intimamente ligados. Cabe a cada um de nós perceber isso. Pode ser que, a princípio, não vejamos essa relação entre ambas, mas, de fato, essa ligação existe. Física, assim como literatura, nos instiga a pensar e a interpretar situações que ocorrem no nosso cotidiano. Que escreveu bastante, né? Aí o último. A física, apesar de toda a contribuição científica e social, ainda é tida como uma disciplina considerada chata e complicada devido às suas teorias e cálculos. Trazer a literatura para esse contexto, ele poderia agir como uma mediadora, expondo explicações e tornando a aprendizagem da ciência mais dinâmica, ao passo que estaria aumentando o conhecimento da escrita. Arrasou esse aqui, né? Tem esses outros, mas eu não vou me alongar devido ao tempo. Depois vocês podem dar uma olhadinha. Aí uma outra questão. Você já leu alguma das obras abaixo? Apenas um destacou A Hora da Estrela, que possivelmente deve ter sido porque ela seria adotada, né? Uhum. No encontro. E aí, você conhece alguma obra literária que envolve conceitos de física? Se sim, mencione-se abaixo. Sim, Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, esse aqui destacou. E é um livro muito bom. Inclusive, eu tenho esse livro. Não, Já somente li. livros de escola. Sim, o professor Ítalo escreveu um glossário. Citaram aqui até meu glossário, que legal. Chique. O que você espera das oficinas de Física e Literatura? Espero adquirir bastante conhecimento, que me faça melhorar a relação com a física, com a leitura. Espero que possa me fortalecer nas duas matérias, me proporcionar novas experiências na área, aprendizado e conhecimento. Não sei, por isso mesmo quis entrar, botou aqui, lá embaixo. Depois vocês podem também dar uma olhadinha, eu não vou ler todas por causa do tempo. Mas, assim, a sondagem foi muito positiva também, eu avalio, assim como a própria oficina, né? Eu gostei muito da experiência, tem a gravação aqui, os alunos, inclusive, falaram comigo, elogiando a proposta, a dinâmica que foi desenvolvida. O Jordão disse até que nunca tinha ficado tão preso em uma aula, né, remota, ele até usou esse termo, como aconteceu na oficina, assim, realmente ele ter ficado atento às atividades e tudo mais. Bom, em relação à proposta, tivemos 6 aqui que enviaram, 6 não, 6, né? 6 enviados. Vou abrir aqui bem rápido para mostrar, para vocês verem a criatividade deles. Essa daqui eu gostei muito, que foi a de Nixon.
o desenho que ele fez, né? Fez o desenho de uma balança, aí uma lâmpada e a luz clareando, né? E a pergunta, qual é o peso da luz? Essa daqui eu achei show. Não sei se vocês chegaram já a ver as atividades. Eu abri, eu olhei sim. Essa daqui eu achei show. Eu tinha visto essa daí. Sim. Tem uma que eu não entendi, mas parece que a própria autora lá teve que explicar, depois ela falou do delta, né? Eu perguntei porque eu não estava conseguindo ler, né? Mas o desenho dela em si realmente é complicado. Inclusive, eu estava pensando nessas propostas, como pertence, por exemplo, eu vou entrar na próxima semana, o início eu retomar a atividade até para alguns poder explicar, né? Que é o caso dela, por exemplo, que eu estava olhando assim, eu tive dificuldade de compreender. Essa aqui ficou bem clara, não é? A relação com o contexto do livro e tudo mais. É bom retomar. É, né? Eu não me lembro. Quando você botou essa atividade, você colocou a data lá no Google Sala de Aula? Quando é que eles tinham que entregar? Sim, até hoje. Era até hoje, né? Até Pronto, hoje. tá certo. Pronto, É porque, assim, sim. dependendo, como vai ter 15 dias de intervalo assim para fazer essa. Pode até aumentar, né? Poderia até dar mais prazo, né? Mas eu acho que está sendo interessante porque dá para retomar o que eles fizeram nessa reunião da gente, né? É verdade. A ideia era retomar na reunião de vocês, mas eu estava pensando que, não sei, se você... Não, a reunião da gente eu digo essa de manhã, não da oficina. Sim, claro. Que a gente está conversando aqui. Sim, tá. Pronto, esse daqui foi a do Everton, né? Que eu acho que até você citou, não foi o destacou, Sim, né? foi Ele esse que eu mostra tinha aqui visto. os vetores velocidade, né? Força, o cálculo aqui do rendimento, né? Do motor do carro, questão do trabalho aqui no pneu, né? A força pesa normal em Macabeia. E ela pedindo Achei para anotar, massa. né? É massa. Ficou muito legal também esse, né? Aí é só colocar os valores aí para ver, né? A velocidade, se colocar para ele calcular. Bota o peso da Macabeia, que ela era bem levinha. Dá para fazer esse cálculo? Bonitinho aqui, né? Dá para fazer esse cálculo? A cabeça tá até bonitinha aí. Sim, vamos ver o de Ícaro. Deixa eu passar aqui. Ícaro, ele fez várias coisas, né? Aqui no dele. Tem música, colocou o peso aqui, a balança, né? A velocidade com a ambulância. Aí o pensamento aqui em Einstein, ele até disse que colocou a cabeça de Einstein grande justamente para destacar também a questão, né, que ele era um gênio e tudo mais, a questão do pensamento. Inclusive, surgiram questões no encontro que eu achei muito interessantes, que foi justamente em relação ao pensamento, que destacava em um dos trechos, né, lá da obra, e aí eles pontuaram essa questão do pensamento na produção do texto científico, né, na produção da ciência, que foi algo que eu não tinha pensado e que eles destacaram, sabe? Uhum. Isso do segundo ano. Acho que foi até Ícaro e Charlon que pontuaram, né? Eles até participaram bastante do encontro falando. Aí tem um relógio aqui no tempo, né? Deixa eu ver outra. A de Stephanie. Essa daqui dela foi a que eu tive mais dificuldade de visualizar, mas eu acho que envolve mistério aqui, talvez. Aí eu não entendi o que tinha nessa parte dourada. Aí eu perguntei a ela, ela disse que era o seguinte: um delta pela galáxia e a relatividade de seu tempo. Eu não sei se ela consultou ou viu alguma figura que acabou reproduzindo semelhante. Talvez ela explique isso melhor no encontro, né? Mas está bem diferente, não é? Parece que tem uma pegada mais mística, assim, uma coisa. Um mistério aqui. Aí tem o Sol, tem a Terra, outros planetas, né? Também parece, enfim, parece uma charada também, né? Sei lá. Vamos ver outro. Esse daqui foi o de Charlon, também gostei bastante. No começo, aí o sino, tendo o Big Bang. Aí vem a pergunta. E quando eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei. Isso é a base de física. Mas se a luz, aí se ela é onda, se ela é partícula, né? Uma máquina do tempo. Aí a questão do tempo, né? Que a unidade é segundo, tem um relógio. Muito legal também o dele.
Deixa eu ver se ainda tem mais, que faltam acho que uns 3 enviarem. Pronto, acho que foram esses. Ah, tem esse daqui também, que é o de... As meninas realmente se inspiraram, que eu tive dificuldade de entender o que elas fizeram. Aqui foi a Ana Vitória, né, que fez tipo esses hologramas aí com datas, aí os pontinhos e colocou, né, essa espécie de onda aqui. Conteúdos abordados, espaço, tempo e luz. Não sei se vocês conseguem visualizar algo contextualizando. Eu só estou visualizando que as bolinhas estão aumentando à Elas medida estão se que passa o deslocando, tempo. né? Elas estão se Vai deslocando. passar. Tem a questão do Estão espaço, né, deslocando, holográfico, né? É, Holograma, não sei se ela Como se quis. fosse um tabuleiro, assim, né? Que elas vão passando, como E aí tem as ondas. estão se Essa deslocando. onda. Aí, tá certo. E ela destacou também cores diferentes, enfim, talvez ela possa explicar também. Eu confesso que eu fiquei curioso na inspiração deles, né, para essas produções. E realmente, a que eu gostei mais, né, todas estão ótimas, mas essa foi a de Nixon. A de Nixon foi, para mim, muito simples, mas que englobou de forma assim bem simples, né? Também um simples complexo, de certo modo, nessa questão, né? Qual é o peso da luz, que foi uma questão que a gente discutiu muito na oficina. Então, eu achei ela fantástica, essa, eu gostei de Macabea. a Macabé lá pedindo para parar o carro. Mas a pobre nem Sim. viu, eu acho, né, no livro. Parece aquela cena final, né? Que o É, carro vem. ficou show também, ficou massa. Eu confesso que eu gostei mais dessa, né? Mas a de Everton também ficou muito boa. Ficou show. E ele pontuou, não é, também a aplicação aqui de conceitos de física. É, Pronto. Então é isso. Eu queria, nesse primeiro momento, destacar, né, essas questões. E aí agora eu passo a bola para vocês, não é? Que vão hoje entrar, né? Com a segunda proposta. Passa a bola para vocês, então. Maria José, Rodrigo e Ana Júlia. Rodrigo, você fez o roteiro? O roteiro? Sim. Não fiz roteiro. A gente ficou de Não, organizar, cada um né? fazer. Foi, né? Exato. Renato levantou a mão aí. Oi, Renato. Pode falar, Renato. Eu vou aproveitar enquanto vocês estão preparando aí para compartilhar a tela. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar um trabalho que eu acabei de fazer para o PIBIT. Acabei de fazer, não, fiz acho que segunda-feira. E remeti a um desenho, a uma charge sobre dilatação volumétrica. É uma intervenção que a gente vai aplicar. Eu só queria mostrar assim, para mostrar mesmo como é que ficou e também, caso no futuro precise, já vamos saber que eu sei fazer isso e a gente vai estar preparado para a situação. Vou compartilhar minha tela aqui bem rapidinho. O trabalho que eu fiz foi esse aqui, ó. Eu criei essa charge, tipo essa meio que uma história em quadrinho, de um cara chamado Arnaldo Mukirana. É um cara penoso, sabe? Que ele é típico daquela pessoa que não quer gastar dinheiro e tal. Aí o que eu queria mostrar mesmo não era nem a história em si, era mais o resultado do quadrinho. Esse desenho, eu fiz ele à mão e depois eu levei para o Photoshop e desenhei ele com mouse, cobrindo o desenho que eu já tinha feito à mão. Daí, meio que isso. É só um cara mesmo, porque é o personagem. E caso no futuro a gente precise fazer algo relacionado a isso. Então era isso mesmo. Se tiver alguma atividade que os alunos tiverem que fazer uma tira, um quadrinho, alguma coisa assim, eu acho que aí você podia entrar e mostrar para eles como é que faz, né? Como é que usa a Muito ferramenta lindo. para produzir. Muito É bom. bem interessante, é lindo, é realmente.
Um desenho muito massa. Ficou muito bom. Bem, na verdade, eu não trouxe assim uma coisa organizada, que a ideia era a gente unir, vamos dizer assim, as 3 ideias que a gente tinha, né? E aí a gente tinha um diálogo, né, entre essa questão que foi Ana Júlia quem pontuou na reunião sobre essa questão da matéria, né, dos átomos, das partículas, e a ideia é que a oficina ela tivesse um pouco mais de estrutura, vamos dizer assim, apontasse um pouco mais para um conteúdo, né? Porque o livro ele acaba abrindo muitas possibilidades, né, assim, de leitura. E aí a gente, na reunião, acabou fazendo esse diálogo entre as partículas, lá, o átomo, né, como esse elemento que vai dar base para a matéria e constituir praticamente todo o universo, todas as coisas que existem e tal, e esse diálogo com a literatura também sendo esse espaço de construção também, né, de um universo também, só que na ficção e etc. Então, a ideia inicial é que a gente começasse por uma a reflexão, né, que Maria José ia fazer com o Mind Matter, né, Maria José? Eu fiz, viu? Pronto. Aí ela vai mostrar agora, né? A gente ia começar com essa ferramenta, que era justamente para ir fazendo esse levantamento de posicionamentos, né? De associações dos alunos para a gente poder avançar. Mostra aí, Maria, por favor. Vou compartilhar. Espero só um pouco. Não, tudo bem. A minha tela está chegando aí? Chegou. Bom, na verdade, no momento que a gente estava pensando sobre a oficina, né, sobre a oficina para relacionar a física com a Hora da Estrela, aí se pensou que durante a história, né, se fala muito em estrela, e a gente pensou também que seria interessante se começar a partir de uma interação com a turma, para saber como se sente. Então, eu, né, apresentei essa ideia né, usar esse aplicativo. Eu chamo Mentimeter, não sei, deve ser. Então, eu vou botar aqui para apresentar como é que ele fica. Eu não gostei muito aqui da, da imagem, né? Mas a ideia é que se faça inicialmente essa pergunta: como você se sente nesse momento do curso, né? E aí o aluno, é claro que não diz respeito a Hora da Estrela, isso aqui, mas diz respeito ao curso, eu acho que é interessante, até porque é um momento remoto, a primeira questão vai ser essa. Deixa eu ver aqui se tem como ver eu posso. Essa imagem ela pode aparecer aqui, mas aí eu escondo a imagem e ela fica para ali. Aí eles vão responder aqui numa nuvem de palavras, porque quando abrir aqui para votação, a votação está aberta, eu olho aqui, aí eles vão escrever lá, eles vão colocar aqui esse www.ment, usar o código, e aí ele já põe uma palavra, né, como é que eles se sentem, e vai aparecer uma nuvem aqui de palavras de como eles se sentem. Mas aí nós temos a segunda pergunta, que é que palavras remetem à estrela. Eu coloquei aqui a crase de estrela, Rodrigo, estou falando Rodrigo, que é crase, né? Mas se eu disser a estrela, ele está se referindo a uma estrela. Eu acho que eu vou deixar mais indeterminado, né? Aí deixar sem a crase. E aí, eles vão também responder. Eu estou olhando aqui como era que eu posso mostrar como ficaria. Deixa eu ver. Pronto. Olha.
Aí os alunos vão respondendo e vai formando essa nuvem de palavras. E já tem, olha, tem 14 pessoas respondendo. E No caso, a nossa fica mais curtinha, porque são 9, né? A não ser que eles podem colocar várias respostas. Se eles quiserem responder mais de uma vez, podem responder até 3 vezes, porque aqui está, né? Mas é só permite 2 slides. Eu só queria saber aí, vocês que são melhores nessa parte de design, porque eu não sei se está feio essa marca aqui do IF, do curso, ele vai aparecer assim. Porque não tem, olha, as outras formas, vou mostrar aqui as outras formas. Se eu for editar, isso aqui é muito grande, e aí não tem como ele ficar, deixa eu ver aqui. Vou aqui customizar. Olha. Esse fundo foi você que colocou ou já é da ferramenta? Eu coloquei o fundo, eu coloquei esse fundo preto, mas pode deixar branco. Sim. Branco não, pode botar outra cor, porque o branco a linha. Olha, aí aqui é o que estava, né? Aqui já seria assim, não fica legal. Ia atrapalhar na hora de visualizar, né? Acho que podia ficar sem essa imagem aí. Sem a imagem? Pronto, se essa imagem fosse menor, ela poderia ficar no cantinho. Aí, Maria José, você está pensando em quanto tempo isso aí? Isso aqui, eu acho só uns 10 a 15 minutos. 10 a 12 minutos por aí. Porque eu não sei se a pergunta, eu posso introduzir melhor a pergunta, né? Eu explico antes, para poder eles responderem. Mas aí aqui eu tenho que botar com poucas palavras, porque também não cabem muitas palavras. E aí, vocês têm alguma coisa? Eu estava pensando aqui uma pergunta mais provocante. Assim, ela provoca, mas uma que provocasse mais, assim, sabe? Por exemplo... Pois é, eu estou pensando... eu estava justamente pensando... Aí eu posso mudar, que isso aqui é fácil de fazer. Que palavras remetem à estrela, né? Que palavras... Qual era a outra pergunta? Como você se sente? Isso, como você se sente, sempre que eu faço com os meus alunos esse Mentimeter, eu uso essa palavra até porque faz parte dos protocolos do ensino remoto, né? A gente saber como é que os alunos estão. Mas... Pode ser a sua estrela, não sei. Na verdade, o objetivo é pensar um pouco, né, do que na palavra estrela, né? Ela remete a quê? Ela remete a brilho, ela remete a, né? Ela remete a vários o campo semântico da palavra estrela, porque já que o livro estrela também diz respeito à física, né? E aí ela é polissêmica, ela tem vários sentidos, e aí eles podem tem muito que explorar. Pensar o que for, né? Mas está muito legal, gostei. A ideia, inclusive, era começar com essa questão da estrela para depois avançar para outra, né? Outra atividade. Né? Essa é a motivação inicial. Porque o Rodrigo vai dar continuidade, né, Rodrigo? Isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. Aí agora eu estou pensando assim se não vai ficar, talvez, com muita coisa para fazer, né? Coloquei aí para projetar. Então, a ideia, pelo que a gente tinha conversado, aí Maria iria fazer essa exploração mais inicial dessa questão da palavra estrela, para o pessoal ir já fazendo algumas inferências, trazendo essas reflexões. A princípio, a gente até imaginou na possibilidade dessa relação com estrela ser sempre muito positiva, né? Pensar nessa questão dos corpos físicos e etc. E ir por esse caminho assim, de associar a coisas talvez que fugissem do livro, né? E aí, nessa outra atividade aqui, seria para trabalhar um pouco a criatividade deles, imaginação também, mas associando já com a leitura do livro, né? A gente não tem tempo necessariamente de fazer essa leitura integral da obra, mas era um momento de explorar essa construção, vamos dizer assim, esse universo que foi construído ali a partir do livro também. Então, você tem aí a Hora da Estrela, né? Como
elemento aqui, né, que tá aqui não pode mexer e tal, mas aqui são todos os subtítulos que a obra tem, né? E aí, lá no dia a gente só pensou assim, na possibilidade dos alunos entrarem aqui na ferramenta e se apropriarem desses elementos aqui e tentarem relacionar, construir uma explicação para cada uma, as possibilidades desses subtítulos, né? Levando em consideração lá que o título é A Hora da Estrela, mas ele tem um monte de subtítulo, né? Ele vai meio que... E esses subtítulos dialogam com a história, dão outras possibilidades. Enfim, a ideia que é o seguinte, essa é uma obra metalinguística, né? É uma obra moderna, né? Então, no final das contas, é uma obra que está o tempo todo refletindo sobre a própria estrutura de linguagem, né? Que o escritor, ele é um inventor de universos, ele cria, ele recria, ele constrói, mas, ao mesmo tempo, parece que ele diz assim, que está limitado, às vezes. É como se a história que ele estivesse contando já precedesse ele, né? Então, tem um diálogo, assim, entre essa questão do universo se construir, parecer que tem alguma coisa que desencadeou, mas, ao mesmo tempo, não. Essa questão de caos organizado, né? Então, enfim, eu estou explicando assim a motivação e não necessariamente a conversa com os alunos, né? Então, a ideia seria eles pensarem nessas possibilidades, porque lá tem um monte de ligação, né? É A Hora da Estrela, ou A Culpa é Minha, ou Ela que se arranje, ou Direito ao Grito. E eles vão colocando assim, num paradigma, né? Que está um sobre o outro, como se fossem múltiplas possibilidades de nomear essa mesma obra. A obra, se a gente entende a obra como um universo e que cada um desses nomes acaba se sobrepondo aos outros, então são essas multiplicidades diferentes, é como se o autor não tivesse até se decidido qual o título melhor para explicar, justamente por essa abertura que o texto tem para interpretações diversas, né? Então, a ideia inicial seria essa, de que a gente pegaria, aqui está em fora de ordem, né? Mas uma possibilidade dessa atividade para os alunos interagirem, conversarem, seria abrir os microfones, por exemplo, para que eles tentassem estabelecer qual seria a ordem mais adequada, ou tentar até dar a ordenação do livro que eles acham que as coisas vão acontecer. Então, eles poderiam ir organizando, por exemplo, né? Primeiro acontece isso aqui, depois vem esse outro. E eles vão meio que criando também essa possibilidade da continuidade do texto, né? Se eles quiserem jogar alguma coisa fora que eles não sabem muito ir criando, era uma possibilidade de ir entrando na reflexão sobre a obra. Por quê? Porque isso vira motivação para a atividade final, né? Que vai acontecer depois. Então, a reflexão seria essa, né? Eu acho que isso leva um tempinho para fazer assim. Eu acredito que esses 15 minutos que Maria falou, eu acho que seria mais para essa atividade do que para a anterior. Talvez eu acho que a outra seja para fazer a nuvem de palavra, vai ser mais rápido, né? Mas aí, a não ser que a gente vai explorar isso, né? Porque na nuvem de palavras, quando eles põem as palavras, aí eu falo um pouquinho sobre as palavras, sabe? Que eles vão colocando. Então é isso mesmo. Mas não muito tempo. Não é muito tempo, não. Mas eu acho que dá tempo para a gente fazer tudo. Eu acho. Pronto. Não, mas dá, porque a Ana vai dizer, né, o tempo dela, mas eu me lembro que ela tinha dado já um prazo para a gente, então eu acho que dá dentro da oficina. Então, vocês estão entendendo? A ideia era... há duas possibilidades de fazer. Eu pensei numa depois. Vocês estão vendo que aqui em cima tem mais slides, né? A primeira seria essa, que eles trabalhariam em cima desse slide só, e aí eles conversando poderiam chegar numa ordenação para a história e até refletir sobre cada um desses itens aqui, como é que isso poderia aparecer e etc. São inferências, né? Aquele trabalho de inferência de texto e, ao mesmo tempo, de reflexão sobre uma das estruturas da obra. Isso é um trabalho de professor de literatura, né? Assim, a gente está lá, enquanto a outra aula foi mais voltada, vamos dizer assim, para os aspectos físicos, digamos assim, esse momento inicial, estaria fazendo esse diálogo com a questão da física, porque tem essa coisa da multiplicidade de universos, né? O universo sendo construído numa obra como entendida, o livro também como um universo ali, que tem sua própria formatação, cosmologia, seus elementos ali que vão compor. Então, eles poderiam criar meio que uma possibilidade de ordem narrativa, digamos assim. A outra forma seria, por exemplo, cada aluno, por exemplo, se encaixar em um. Então, não, peraí, eles podem escolher o que eles quiserem, por exemplo, cada um escolhe um. Não, eu quero explicar isso aqui. Cada um quer falar um pouquinho. Aí seria uma outra forma também de fazer, né? E aí cada um poderia assumir uma dessas possibilidades de título para a obra, e aí eles poderiam, nos slides, cada um tomar o seu próprio slide e trabalhar uma explicação, ou enfim. Isso aqui eu acho que já levaria mais tempo, né, para construir.
mais É. do que esse outro aqui, né? Mas aí seriam duas possibilidades de fazer também. Isso poderia ficar, talvez, para uma próxima. Assim, esse primeiro momento também poderia ser feito essa motivação para refletir sobre essa questão da obra. Isso poderia ficar para uma outra atividade, também não sei. Mas são duas formas de organizar. E, por fim... Não. Aí, depois disso, aí entraria a parte física mesmo, né? Com Ana. Pronto, eu vou apresentar aqui a tela sobre o Vou tirar a ensaio, minha. certo? Aí, no caso, assim, o que a gente pensou, pelo menos é o que ficou na minha cabeça, Ana, não sei se você me corrige se eu estiver enganado, é que essa reflexão mobiliza esses conhecimentos de diálogo com a obra e pode ir projetando, viu, Ana? E enquanto Ana, ela vem para amarrar esses conceitos, né? Que eu não sei, Exatamente. ela que vai Vocês falar. No caso, só uma perguntinha. Vocês não vão trabalhar com trechos da obra assim, vou específico? sim, agora. Certo. Os títulos são trechos da obra também, né, Ítalo? Assim, esse primeiro momento seria uma coisa mais dinâmica para eles participarem, mas esses subtítulos fazem parte da composição da obra. E aí, quando a Ana vai entrar, ela vai fazer esse diálogo com os trechos. Porque às vezes não se dá valor ao título, mas o título ele traz muita coisa da obra, né? É uma das partes muito importantes que se precisa refletir também. Pronto, eu vou apresentar. É verdade. Inclusive, a hora da estrela, né, é a hora da morte, né? Essa que é a ironia que eles trazem. Vocês conseguem ver? Tá dando para ver, sim. Pronto. Aqui é o primeiro trecho. O que é que eu pensei? Eu pensei em trazer o trecho da dedicatória. Aquela parte da dedicatória. Eu tinha separado esse trecho também. Eu medito sem palavras e sobre o nada. O nada já começa com uma reflexão, porque assim, eu não quero, eu pensei na reunião, vou ensinar sobre o átomo. Mas aí, como é que eu ia ensinar sobre o átomo? Os alunos já devem saber o que é o átomo, eu posso dar uma retomada. Se eu for ensinar sobre o átomo, sequer dá tempo, 1h30. Então, ia ficar muito buraco. Aí, o que é que eu pensei? Vou pegar os trechos e vou discutindo com os alunos o que é que eles pensam a respeito, o que é que eles sabem. E daí vai vindo os conceitos, eu vou explicando e eles vão refletindo. E primeiro aqui a gente começa a falar sobre o nada, o que é o nada para eles, como é que eles conseguem imaginar o nada, o que é que existia. Aí com certeza vem aquele papo do Big Bang, que antes do Big Bang existia o nada, mas o que é o nada, não é? Então vem essa primeira reflexão, e depois aqui eu selecionei a outra parte. E não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas sabe-se dela. Aí nós podemos começar a falar sobre o átomo em si. E tem até outra parte aqui. Uma molécula com seu estrondo possível de átomos, que aí eu posso começar a explicar sobre o que é a molécula, o que é o átomo. Por quê? Porque eu quero entrar na parte das estrelas, e para entrar na parte das estrelas, eles precisam saber um pouco sobre a estrutura do átomo, alguns tipos de átomos, os átomos que existem, para eles conseguirem entender os átomos que existem no núcleo das estrelas, porque no final eu quero retomar uma reflexão sobre o livro e sobre o que é que pode ser a morte da estrela no livro para Clarice. Então, por isso que eu começo falando sobre o átomo e não elaborei assim muitas coisas, colocar diversas coisas sobre o átomo, diversos conceitos, porque isso a gente vai discutindo e eu vou falando com eles, vou explicando com eles. Aí, selecionei esses 2 trechos. Esse daqui é da dedicatória. Esse primeiro é da dedicatória. Esse daqui é da página 23. Se eu não me engano, é a página 23. E não está terminado. Falta essas partes aqui, porque eu não consegui terminar ontem, mas eu vou terminar agora. Mas não é muita coisa. E aí eu começo falando sobre o átomo e a existência, qual a relação do átomo com a nossa existência, com a existência do universo, como tudo surgiu, com a existência das estrelas. Vou fazendo essa discussão com eles. Em seguida, eu falo do nascimento das estrelas
e a influência dos átomos, e aí eu venho para a morte de uma estrela. Depois de falar um pouco sobre como nascem as estrelas, como morrem as estrelas, quais são as transformações após a morte de uma estrela, eu venho com essa parte aqui. Isso aqui foi eu que coloquei. A evolução estelar nos mostra que nada dura para sempre, até as estrelas morrem. Mas o ponto principal é que a morte de uma estrela se trata de uma transformação, onde o fim não é nada mais que um novo começo. E aí eu trago uma reflexãozinha, uma interpretação que eu fiz, que eu até comentei com o Rodrigo e Maria José, de que a Macabea, ela é a estrela do livro. Ela é a estrela porque ela é a personagem principal. O livro todo se trata da vida dela, então ela é a estrela. E no final, a estrela morre, então por isso a morte de uma estrela. E aí eu trago outro trecho, que esse trecho já é da introdução. O enigma se refere ao primeiro sim, à origem do mundo. O desafio é dizer sim com Clarice Lispector, para continuarmos inventando. Pessoal, só um momentinho, que tem uma pessoa chamando aqui. 5 minutos. Estão batendo palmas. É interessante porque quando a gente não combinou os trechos, né? A gente até lembrou de algumas passagens e ela selecionou. Eu tinha selecionado alguns também porque poderia ser feita assim também uma reflexão baseada no texto e para ir encaminhando, né? Do mesmo jeito que a gente fez no outro encontro, de ir comentando algumas passagens. E as passagens que a gente pegou aqui eram parecidas, né? Eu peguei, eu acho que a mesma passagem que ela pegou aqui, que tem essa história de eu medir sem palavras e sobre o nada. Só que assim, ela pode explicar isso do ponto de vista físico, né? E na hora da discussão também ir para esse caminho do escritor, né? Porque relacionar, né? Diz. Porque ela até fala isso, né? Que o que atrapalha a vida dela é escrever. Ela não, o escritor, né? O Rodrigo sem modernismo lá, né? O SM, né? Então, o que me atrapalha a vida é escrever. Então, é interessante que é um escritor dizendo que a vida está atrapalhando, né, a escrita dele. Então, tem esses elementos aparecendo. E tem muitos questionamentos, assim, em relação a isso, né? Sobre, às vezes, a dificuldade que o escritor tem diante de uma folha em branco para poder criar esse universo, né? A partir desses elementos limitados, né? Que são as palavras, mas que dali dá para tirar tudo praticamente o que vem e tal. Então, essa reflexão é interessante. Ela casa bem com essa questão da física, né? E das moléculas, por exemplo, né? Das partículas elementares. Voltei. Pode continuar. Né? Eu depois falar um pouco sobre o conceito, porque eu realmente vou entrar no conceito do átomo, vou explicar o que é o átomo, eu vou pegar os conhecimentos prévios dos alunos, né? Eles vão falando e eu vou associando com o que é que eles entendem, o que é que eles já sabem, e aí daí vai vindo a explicação. E aí vai vindo a discussão, porque envolve essa questão da existência, envolve uma filosofia por trás, envolve a literatura da Clarice. Então, vai rolando uma discussão, é isso que eu quero. Eu não quero dar uma aula em que eles não vão participar, uma aula explicativa sobre o átomo. Eu quero uma discussão com eles sobre o átomo e a existência que a Clarice traz, toda essa coisa do revelar a vida que ela fala. E aí eu venho também para a questão do nascimento das estrelas, eu vou explicar a eles como é que uma estrela nasce, qual é o nascimento da estrela. E a morte de uma estrela, eu também venho para esse conceito, o conceito da estrela, que pode se transformar numa anã branca, numa supernova, que pode se transformar num buraco negro. E aí aquele trechinho... Eu tenho uma pergunta, você pensa em discutir a questão do ano-luz em algum momento? Não estava pensando não. Por quê? Não, eu estava pensando aqui que, de repente, poderia ser um ponto para você discutir, né? Porque também a gente veio daquela discussão de luz, né? Da minha oficina. E aí a ideia da estrela, não discute muito a luz, porque às vezes, por exemplo, uma estrela que está muito distante, né?
na verdade, aquela imagem que chega, por exemplo, aqui, já é ela já passou um certo tempo, né? Isso, exatamente. Isso também é uma coisa que faria parte da discussão. É uma coisa que eu vou fazendo, vou guiando os alunos numa discussão. A gente começa a falar sobre os átomos, sobre a existência, aí vou sabendo a opinião deles, o ponto de vista deles, já vou guiando para outras dúvidas que eles podem ter. E o átomo é a origem de tudo, né? Começa lá pelo átomo, isso em termos de matéria, né? Para a discussão. E é muito importante essa discussão do átomo, né? Na ideia da natureza da luz, por exemplo, quanto partícula, né? Isso, exatamente. E aí, para finalizar esse trecho sobre a morte de uma estrela, que eu já disse, né? Essa parte é o finalzinho lá, toda aquela introdução. O enigma se refere ao primeiro sim, à origem do mundo. O desafio é dizer sim com Clarice Lispector para continuarmos inventando o mundo. Por isso, o texto termina com uma única palavra, ocupando todo um parágrafo. Sim. A nós cabe continuar este movimento estelar. Eis a grande arte de Clarice Lispector. Então, aí chega a parte do que é que eles pensam sobre isso. Será que realmente ela quis falar de uma transformação ou será que ela quis falar de um final? Será que a morte daquela estrela seria o final ou uma transformação? Por que seria o final se alguma pessoa pode ler o livro e aquele livro traz alguma reflexão para a vida daquela pessoa e consegue impactar de alguma forma? Então, vou trazendo essa discussão com eles. E aqui no finalzinho tem um videozinho de 2 minutos que a própria Clarice fala sobre a morte da estrela. Eu não sei se dá para mostrar, porque eu estou apresentando a tela toda, então acho que não vai sair o áudio. Mas são 2 minutinhos. Eu conheço, a gente conhece porque essa é a entrevista mais famosa dela, né? Não sei se vocês... Isso, inclusive foi a última entrevista, porque a última entrevista. No ano de lançamento desse livro ela morreu. Então, é essa discussão que eu quero trazer com eles, a discussão do átomo, a existência, as estrelas, a morte da estrela e essa reflexão final do que é que o livro pode estar realmente querendo dizer ou qual a interpretação dele sobre o final do livro. Existe uma parte da crítica muito destacar, sabe? Eu acabei falando aí em cima. Desculpa, viu, Rodrigo? Fica à vontade. Porque você pegou trechos aí, não foi do texto lá da obra, né? E sim foi daquela introdução do sumário? A introdução dedicatória e também um trecho da obra. Do prefácio, né? Sim, do prefácio, né? Pois é, eu senti falta de trechos mesmo da obra, entendeu? Que você explorasse a partir daqueles trechos do texto, o que você está pensando aí nessa discussão em termos do átomo, né? Da discussão de estrela. Porque, por exemplo, esse ponto aí do sino, eu achei muito bom, inclusive, quando você retomou, porque lá naquela oficina da semana passada, né, eu justamente peguei trechos do início e do final. E tanto no início como no final ele fala de sim, né, de começo. E eu achei legal quando você tocou aí desse sim, será que dele não ser o fim, sim um começo, né? Mas eu acho que talvez você tenha que trazer mais trechos da obra em si, né? Não sei, é só Eu trouxe só esse daqui, só esse que está... Uhum. Só esse que está aqui, que é da página 23. Eu não saltei assim tanto, porque você começou daquele trechinho lá da primeira página. Aí eu pensei, não, então eu não vou saltar tanto, porque pode ser que eles tenham acompanhado a leitura dessa primeira página até essa página que eu estou, ou uma página um pouco mais adiante, mas eu não sei se eles leram o livro todo, mas é claro que trazendo um trecho, eu ia discutir o que é que está naquele trecho, sem necessariamente eles lerem o livro todo completamente. Mas eu pensei em trazer só esse daí, porque eu também não li o livro todo, mas posso fazer uma leitura e encontrar algum trecho mais adiante que case com a minha discussão. Sim, Ana, claro. Eu acho interessante o que Ítalo falou. Assim, tem uns trechos que eu selecionei aqui pensando nesse diálogo entre
as duas disciplinas. Ele inicia também com um trechinho do prefácio, que eu acho que é legal também, mas depois ele pega um trecho até assim, sem tantos cortes, né? São acho que 3 parágrafos do que acompanha mesmo. Começa exatamente de onde você pegou aqui, ó. Não se trata apenas da narrativa, não é essa não, é a anterior. Quando você fala do nada, né? Não é o anterior? Aí é do livro, né? No caso, é a escrita de Clarice mesmo, né? Começa justamente nessa parte do Eu Medito Sem Palavras e Sobre o Nada, que é ali página 19, 20, e depois tem um trechinho que é entre as páginas 21 e 22, assim. No caso, são... E fazem esse mesmo diálogo, né? Aparecem essas questões sobre... enfim, eu acho que assim, já teria, né? No caso, os trechos que a gente poderia colocar na sequência dos slides para que essa sequência acontecesse. Sim, sim. Ela começa aqui, exatamente onde você botou. Eu medito sem palavras e sobre o nada, o que me atrapalha a vida é escrever. Aqui, é porque a questão é a seguinte, o mesmo trecho dá para você interpretar desses 2 planos, é isso que eu estou querendo dizer. Dá para falar da questão física, que é importante a vocês de física, mas também dá para falar dessa estrutura, de como o texto é construído também, né? E que é legal também de conversar, porque era isso que Ítalo, quando disse que me cortou, era em relação a isso. É a última obra de Clarice, e Clarice já se sentia, de certa forma, meio doente também, né? Então, é uma experimentação, é uma das obras assim que mais destoa do conjunto da obra dela também. Então, de certa forma, esse título, né, Hora da Estrela, fala da personagem, mas parece também falar da autora, de certa forma. Porque também, até quando nessa entrevista alguém pergunta, e aí, o que você terminou esse livro, como é que você se sente? Eu me sinto morta, né? Ela diz, né? Porque agora eu acabei, eu me esvaziei porque eu criei um universo ali e apresentei. Então, por enquanto eu estou morta, eu vou viver quando eu tiver que escrever outro texto. Então, existe um diálogo assim acontecendo, e a grande maioria da crítica, quando vai aborda esse aspecto também, de que ela já se sentia provavelmente doente, então, de certa forma, ela estava fazendo essas reflexões que aparecem aí sobre a existência, sobre o nada, sobre a vida, também por conta disso. Pode falar, Ítalo. Por exemplo, eu acho que nesse ponto da discussão da estrela, você poderia trazer o momento do atropelamento dela, né, de Macabeia, que é um dos auges, né, do livro. É a intenção, exatamente. Pegar justamente a leitura daquele Ana momento já tinha falado. do atropelamento, né? Que eu não trouxe essa parte na anterior, né? Na oficina anterior. Então, eu acho que você poderia trazer, né? Esse momento, que é justamente o que remete à hora da estrela dela, né? Que é a hora da morte. Você diz colocar o trecho. O trecho, o parágrafo, não sei se é mais de um parágrafo, do momento do atropelamento dela, né? Que ela tá lá andando na calçada e quando sai da calçada ela é atropelada, né? E aí tem a hora da estrela dela com a estrela lá da Mercedes. Ok, posso colocar. Muito bom. Então... Maria já levantou a mão aí. Não, eu queria só dizer que ontem, na conversa que nós tivemos, ficou combinado que ao final seria falado sobre essa questão seria relacionado, né, com essa questão do final, que seria a explosão, que a gente estava combinando ontem, não foi, Ana Júlia? Foi. E aí talvez nem careça de colocar o trecho, porque o final vai ser retomado aí nas explicações, eu não sei. Isso. Assim, eu não coloquei muitos detalhes no slide. Eu pontuei essa questão desse momento, que é justamente a hora da estrela é ali, né? Pelo menos a parte do auge é ali, é tanto que logo depois ele justamente questiona, né, lá no finalzinho, a questão do peso da luz, né? Se referindo à nulidade de Macabeia. Infelizmente, essa obra a gente só vai retomar ela mais lá na frente, né? Porque na próxima semana eu já vou entrar com a Alice. Mas era uma obra que eu ainda queria trabalhar, sabe? Porque tem muitos pontos interessantes. E esse ponto da ideia da estrela eu achei fantástico vocês trazerem, mas eu acho que fazer a ponte com o trecho lá do atropelamento vai enriquecer, sabe? Eu sei. É bom. Eu vou olhar, posso colocar assim o trecho,
e discutir com ele, porque já era uma coisa que ia ser discutida, mas colocando o trecho, tudo bem, a gente dá uma lida e vai discutindo da mesma forma. E aí, para finalizar, tem atividade, né? Sim, a atividade. A atividade seria eles relacionarem como uma teoria, eles fazerem uma teoria relacionando a questão do livro, né, essas palavras do livro, o que é que eles podem tirar do livro e relacionar junto com a questão da física, do átomo, e criar uma teoria assim sobre a existência, como tudo existe, uma teoria deles. Seria essa a ideia? Seria, no caso. Tem a atividade, eu fiz, está no Google Sala de Aula. Eu vou abrir aqui. Eu vou parar de apresentar. Para poder a gente ver como é que ficou. Eu acho, assim, conversando aqui, talvez a gente tenha muita coisa já para aula, né? Então, a gente pode ver a possibilidade de mudar algumas coisas. Vocês estão vendo aí? Na tela? Estou vendo, sim. Pronto. Sim. Vamos aqui para o editar. Ó, tá aqui, né? Já fica aqui, já fica organizado para os alunos verem. Se vocês quiserem olhar aí também fica mais fácil. A ideia era fazer esse diálogo, então, entre as duas coisas, né? Sobre a literatura. Então, essa história do dando forma a um cosmos. Então, na outra atividade, eles tiveram que fazer uma pintura, um desenho, né? Uma coisa mais visual, e aqui era um texto, né? Aí a Ana falou muito dessa questão da teoria, talvez eles teorizarem, criarem uma possibilidade de explicação, né? Mas aí, assim, como eu vi lá que a parte da física aparece muito naqueles desenhos, então eu achei que um diálogo podia acontecer. Ele podia optar, inclusive, se ele queria ir para um caminho mais literário, e aí o questionário mostra que eles gostam muito de literatura, né? Ou se eles queriam realmente fazer uma coisa mais formal, mais racional e tal. Então tem aí, ó. Para muitos escritores, escrever é um ato que pode flertar com o fenômeno da criação de um universo, real e metaforicamente falando. Postar-se diante de uma folha ou documento totalmente em branco pode ser um grande desafio para a imaginação artística, comparável ao desafio assumido pela ciência em ter de dar sentido ao vazio que precede a ebulição energética de um cosmos em expansão. Para uns e para outros, entretanto, quando a primeira centelha de racionalidade acontece, chame-se isso inspiração ou transpiração, tanto faz, o caminho para um romance ou para uma teoria pode não ter mais volta. Dito isso, nessa atividade gostaríamos que você tentasse dar sentido àquilo que discutimos em sala, elaborando suas próprias hipóteses quanto à construção de um universo. Para tanto, você pode adotar a perspectiva do físico ou do escritor de literatura. Sua narrativa universal pode ser real ou ficcional. A única diferença que se impõe a você, contudo, é que não está diante de uma página totalmente em branco, mas de uma já povoada por elementos essenciais que devem ser arranjados de alguma forma para organizar o caos que precede seus próprios pensamentos. Sendo assim, a matéria da qual deve partir para dar sentido a seu texto se baseará no conjunto de subtítulos de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Aí fique à vontade para criar, recriar e destruir tudo o que quiser a partir dos títulos, e se puder, por favor, se divirta, né? Então, um texto direcionado para o aluno lá, mas que ele pudesse pensar na... Eu até dei uma olhadinha já nessa atividade, né? Achei muito bom a forma que vocês abordaram, a própria introdução, né? O contexto. Ficou muito show. Eu estava vendo aqui a obra, voltando àquela questão do atropelamento, certo? Eu achei aqui é na página 81 que começa. Que Mas fala... só um ponto, Ítalo. Sim. Ana, traduz a sua ideia, a atividade? Consegue dar conta do que você tinha pensado? Consegue, tá ótimo. Pronto. Assim, tá eu só tá achei, ótimo. de repente, pensando já no que o aluno pensa, sabe? Na hora que se deparar com a atividade, que teve muito texto, né? Aí pode dar preguiça para eles lerem. Foi uma coisa que eu pensei agora, né? Mas, assim, tá ótima a contextualização, mas só um ponto, assim, que me veio em mente na cabeça do aluno, né? O que eles podem pensar. Bem, Eu acho que eles leem. Mesmo que pensem, tanto texto, mas tem que ler porque
a atividade e eles acabam lendo. Eles já tiveram dificuldade lá na carta, né? Que possivelmente pode ter remetido a um pequeno número de inscritos. Mas vamos ver, né? Como vai se comportar, né? Através do retorno que eles vão ter dessa atividade. Tá excelente, né? Mas o que eu estava pensando era na cabeça dele, né? Isso aí. Essa parte do atropelamento, ó, aqui começa na página 81, né? Aí, ó, só essa parte aqui, ó. Então, ao dar o passo de descida da calçada para atravessar a rua, o destino, que é a explosão, né? E é legal essa explosão porque ela retoma a ideia da discussão também do Big Bang, né? Enfim, sussurrou veloz e guloso. É agora, é já. Chegou a minha vez. E enorme como um transatlântico Mercedes amarelo pegou-a. E nesse mesmo instante, em algum único lugar do mundo, um cavalo, como resposta, empinou-se em gargalhada de relincho. Macabé, ao cair, ainda teve tempo de ver, antes que o carro fugisse, que já começavam a ser cumpridas as predições da Madame Carlota, pois o carro era de alto luxo. Sua queda não era nada, pensou ela, apenas um empurrão. Batera com a cabeça na quina da calçada e ficara caída, a cara mansamente voltada para a sarjeta. E da cabeça um fio de sangue inesperadamente vermelho e rico. O que queria dizer que, apesar de tudo, ela pertencia a uma resistente raça anã teimosa que um dia vai talvez reivindicar o direito ao grito. Eu ainda poderia voltar atrás em retorno aos minutos passados e recomeçar com alegria no ponto em que Macabé estava de pé na calçada. Mas não depende de mim dizer que o homem alourado e estrangeiro a olhasse. É que fui longe demais e já não posso mais retroceder. Ainda bem que pelo menos não falei e nem falarei em morte, e sim apenas um atropelamento. Não, que é no finalzinho da página 81 para a página 82. Veja quantas questões, né, esse texto aqui traz, que foi discutido na aula anterior, né, que você vai estar abordando. Essa ideia da explosão, né, essa descrição do próprio atropelamento dela também, né, da queda dela, do choque dela com a calçada. Então, são pontos que, de repente, poderiam ser discutidos, mas que não está dentro do que vocês trouxeram, né? É mais mesmo nessa ideia da estrela, não é? Isso. Pois é. Essa é uma questão que a gente tem que amadurecer com as próximas oficinas, assim. É porque, assim, uma obra, ela tem, na verdade, muitas saídas, né, de trabalho. E não dá para a gente fazer tudo numa mesma oficina, né? Então, o foco dessa oficina acabou ficando em cima dessa relação da matéria, do átomo, dessa construção. Sim, mas do começo, né? Isso. Essa ideia que você apresenta, talvez dê espaço para uma outra oficina sobre a obra, entendeu? Porque já antecipa algumas coisas que a gente acabou não introduzindo, não apresentando, né? Sim, querendo mas, ou não, assim, esse é o clímax da obra, né? Devido à questão da discussão da estrela, né? E o momento da hora da estrela, mesmo o próprio título, foi o atropelamento, né, dela. Foi a hora dela, né, digamos assim. Por isso que eu achei interessante vocês trazerem do que partes do prefácio, né? Que o prefácio, na verdade, eu acho que não são nem palavras dela, da própria Clarice, né? Eu acho que não, né? Não, mas a dedicatória é dela. É dela. Mas eu trouxe, Ítalo, eu trouxe só o finalzinho, assim, eu trouxe só um trechinho do prefácio, foi só um trechinho só. O primeiro eu vou tratar sobre a dedicatória, que foi ela que escreveu. O segundo trecho, ele está na página 23, que também é um trecho do livro. Sim. Do livro já, da obra. E no finalzinho, quando eu trago aquela reflexão sobre a morte da estrela, a transformação, aí é que eu trago as palavras, um pouquinho do trecho das palavras do prefácio. Tá certo. Eu acho legal também a ideia do trecho da obra, porque pode instigar ele a ler até aquele local que foi extraído e tudo mais. Eu já peguei o início e o fim para ver se eles liam tudo.
Bem, parabéns, está muito boa a proposta de vocês, eu gostei bastante. Assim, só pontuando algumas coisas, e aí vocês vão analisar o que pode contribuir. Realmente é um desafio, eu percebo, principalmente para a Ana Júlia, né, no grupo de vocês, porque ela também está em processo de formação e tudo mais. De repente, estava até pensando em fazer algum remanejamento, de você vir trabalhar comigo, não sei, na próxima oficina, e Renato ficaria com Maria José e Rodrigo, assim, a gente tentar fazer esse revezamento na equipe. E eu também tenho um ponto a destacar, que é em relação a esse material que a gente vem produzindo, né, que a gente já produziu do nosso projeto, e que são propostas para serem aplicadas no projeto, né, nas nossas oficinas. Assim. Porque eu sei que vocês também participam de outros programas, por exemplo, o PIBID, não é? E aí vocês entram em intervenções com outros alunos, e de repente, assim, não é que esteja acontecendo, mas que vocês possam pensar em reproduzir isso nessas atividades, né, do PIBID. Não que isso não possa ocorrer, né, mas que caso venha a ocorrer, vocês falem com a gente, né, aqui, quanto a equipe, se pode levar o que a gente construiu aqui no projeto para se reproduzir nessas atividades do PIBID, né, que vocês fazem. Isso eu estou falando já diretamente para Ana Júlia e Renato. Até para a gente ficar sabendo, né? Não sei se aconteceu, acredito que não, mas até para evitar problemas futuros, né? Então, Certo. E o que a gente produz aqui no projeto, a ideia é que fique no projeto, né? Que se possa reproduzir em um outro, mas que essa discussão seja trazida para a gente discutir, né? Também. Mas assim, no PIBID a gente não costuma relacionar tanto como no projeto. A gente vai mais para... Não relaciona assim tanto, mas caso ocorra, é claro que vai ser comunicado. Tem um ponto que eu queria tratar, agora já no finalzinho, é que nossa próxima oficina, antes o professor Rodrigo não estava, mas tinha sido combinado eu e Maria José, que nós íamos colocar um formulário para eles, para colher os conhecimentos prévios dele um pouquinho sobre a mecânica quântica, algumas perguntas. Porque na próxima oficina já seria o livro de Alice. Mas aí é muita coisa para uma aula só, não é? Então, eu acho que eu poderia montar essas perguntas sobre os conhecimentos deles e colocar na semana, durante a semana, e dar um prazo para eles responderem. Sim, não seria tantas coisas, só o que nós iríamos abordar. No caso, no de Alice, não é? Você está falando? Isso, no de Alice. Porque eu tinha combinado com Maria José que ia ser na aula, mas aí fica muito... Pois inclusive eu já estava pensando aqui nessa questão da troca, né, se poderia já Ana Júlia entrar comigo na próxima semana, né, e aí Renato entraria com Maria José e Rodrigo na oficina seguinte, né, se tinha como a gente... Não sei se a Ana Júlia vai poder, né, ela participou inclusive na oficina todo o encontro, eu vou estar até desfazendo de repente uma construção de uma equipe, mas eu acho que essa ideia dessa abertura, né? Mas aí, Ítalo, como o Renato não pode, a gente fica sem nenhuma pessoa de física, a gente precisa de uma pessoa de física, né? E Renato não vai poder estar presente, que ele já falou que o horário bate com o dele, né? Eu posso entrar, então, entendeu? Não é? Entraria nós três. Sei. Assim, não vejo problema, mas a próxima oficina de você e Renato seria na semana que vem. Aí não seria o ideal Renato se apresentar assim mais rápido? Ele poderia entrar, né? Aí a gente faria essa apresentação. Mas na frente. O que dá para perceber assim, o que a gente sentiu até nessa semana fazendo, é que até esse intervalo é bom para amadurecer as oficinas, né? Porque como tem essa alternância, né? Um grupo apresenta uma semana, dá tempo da gente pensar, ver o que está acontecendo e ter uma semana até para fechar a oficina para trabalhar na outra, né? Diferentemente da Hora da Estrela, por exemplo, o de Alice, nós já temos o capítulo selecionado, né?
caso, na próxima semana vai ser o capítulo 1, né? Que é no país do quanto. O capítulo que a gente seleciona para estudar no de Alice seria o de Heisenberg, que é justamente que ele fala sobre as partículas, a incerteza. Então, casa um pouquinho com essa explicação que vai ter hoje sobre os átomos. Eu estava até pensando se, de repente, a gente não poderia pensar em convidar algum outro estudante para fazer parte da equipe, né? Até para suprir essa lacuna, né, que nós temos agora com a questão da não participação de Renato nos encontros, devido ao horário de aula, né? Mas Renato não vai participar, não, Renato? Não seria, ele não ia entrar meia horinha depois? Sim, ele disse que pode entrar. Mas aí eu estava pensando nesse sentido, né? Isso, no finalzinho. De repente, algum outro estudante, né, que pudesse envolver também para nos ajudar, né? Porque quanto maior a equipe, ficaria melhor, né? Até porque também, por exemplo, o Rodrigo já entrou um pouco depois, né? Quando a gente já estava caminhando. Assim, foi uma coisa que eu pensei, né? Mas eu não tenho nenhum aluno em mente. Bom, gente, a gente chegou no nosso horário. Hoje à noite eu vou estar lá assistindo, certo? A oficina de vocês, bem quietinho, só observando. Quem vai abrir? Quem vai abrir? Vocês querem que eu faça o agendamento já lá na turma com o link? Se você quiser. Não sei. Pronto, eu posso fazer, eu coloco o link lá na turma, certo? E mando também no grupo do WhatsApp. Tá, ok. Ok. Bom, então até mais tarde, um abração. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.